pequenez e sabemos que o Senhor é o único que merece louvor, glória e honra, sabe, Jesus? Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, o Senhor possa me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, Jesus. Em teu nome que nós oramos, Pai. Amém. Queridos, o pastor me desafiou a estar falando sobre a questão de uma vida transformada pela palavra. E confesso que é um tema que eu gosto muito de trabalhar, essa questão da importância da palavra, da importância das escrituras. Afinal, já faz alguns anos que eu venho me dedicado a estudar isso, com o incentivo dos irmãos e da igreja, claro. Mas nós podemos ver que cada vez mais essa questão da importância das escrituras tem sido deixada de lado. Nós olhamos, abrimos a internet, vemos cultos, vemos vídeos cultos inteiros que as pessoas não abram a Bíblia. Um crente no Senhor Jesus, ele não pode viver uma vida distante da palavra do Senhor. Não há como nós falarmos que amamos a Deus, falarmos que servimos a Deus, se nós não nos relacionamos com a sua palavra. É impossível você dizer que ama aquele que você não conhece. E a forma que Cristo escolheu para se apresentar, para mostrar, para se revelar, é através das Escrituras. E uma vida com propósito, que é sobre isso que estamos aprendendo, ela passa diretamente sobre a Escritura. Não tem como você descobrir o seu propósito se você não busca a Bíblia para descobri-lo. Descobrir o propósito faz parte da vida de um cristão, e para descobrir esse propósito, você tem que recorrer à Escritura, porque é nele que vai estar explícito para aquilo que Deus te chamou. Para a gente entender isso, nós precisamos partir do ponto que a Escritura é a maior autoridade na vida de um cristão. A Escritura, a palavra de Deus, ela é autoridade, e nós temos que nos submeter a essa autoridade. Não há outra forma de um cristão agradar ao Senhor se ele não se submete à sua Escritura, à sua palavra. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3,16. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, e ele vai instruindo o jovem pastor a como ele deve conduzir a igreja, como ele deve conduzir a sua vida, e ele vai dar ênfase nessa parte, principalmente nesse capítulo, falando sobre a importância da Escritura na vida de um crente. Ele vai falar sobre essa autoridade e depois ele vai citar algumas utilidades sobre a Escritura. E diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Vamos falar sobre um pouco sobre esse versículo e vamos começar falando sobre a questão da autoridade das Escrituras. A Bíblia não é somente um livro de história. A Bíblia não é apenas relatos de coisas que já passaram. Billy Graham falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia, ela não é um livro que fala sobre o passado ou fala de coisas que aconteceu. A Bíblia não é um amuleto que você deixa ela aberta na sua casa em determinada página e isso vai transformar a sua vida, isso vai transformar a sua família. Não. A Bíblia contém a vontade de Deus revelada. A Bíblia é poderosa, é espada afiada para transformar a minha vida, para transformar a sua vida. A Bíblia é capaz de encher o nosso coração através da ação do Espírito Santo. Então ela é muito mais do que um simples livro. A Bíblia para nós deve ser a autoridade máxima. A Bíblia na vida de um cristão é o que guia a sua vida. O que guia a sua vida não pode ser a opinião de pessoas na internet. O que guia a sua vida não pode ser a opinião de pessoas da sua família. Obviamente devemos sim consultar aquele que nos ama, mas o que guia a sua vida
se você realmente quer viver uma vida com propósito, é a autoridade das Escrituras. A autoridade imposta por Deus, porque ali é palavra dele. Mas Paulo continua e ele vai falando sobre algumas utilidades das Escrituras. A primeira utilidade que Paulo cita é o seguinte. Aqui no versículo 3,16 ainda. A Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino. A Bíblia ela não deve ser lida e guardada somente para você. Obviamente que nem todo mundo vai ter a habilidade que os nossos pastores têm, por exemplo, de vir aqui na frente e ensinar as Escrituras. Mas a Bíblia, como ensinar a Bíblia, é muito mais do que ensinar a teoria, mas é viver uma prática. Se você deseja ter a vida transformada por Deus, você tem que ensinar, você tem que viver as Escrituras. Se você deseja ver a sua família transformada por Deus, você tem que ensinar a Bíblia na sua casa. Se você deseja ver os seus filhos no caminho do Senhor, você tem que instruir eles através da Bíblia. Se você deseja ver os seus parentes salvos, transformados, você tem que ensinar a Bíblia através da sua vida. Não há outra forma, queridos, que o Senhor se revele a nós. Obviamente que Deus pode usar pessoas, mas tudo tem que estar baseado nas Escrituras. Se você deseja ver uma transformação dentro da sua casa, você precisa ter uma relação direta com a palavra de Deus. Se você deseja viver uma vida para a glória do Senhor, você tem que ter uma relação direta com a palavra de Deus. Dando sequência, meus queridos. Além de útil para o ensino, ela é útil para a repreensão e para a correção. Quem estava aqui hoje pela manhã, o pastor Marcelo, que deu treinamento para a gente, ele deu um exemplo aqui de um rapaz que viu um homem construindo um muro. E ele falou sobre a questão do prumo. A Bíblia, para o cristão, tem que ser o prumo das nossas vidas. Você não deve se basear naquilo que você entende como certo. Você não deve ter como decisão final da sua vida a sua opinião. Na verdade, a sua opinião, as suas decisões, elas têm que ser pautadas na Escritura. Porque é a Escritura que vai guiar o caminho correto. É a Escritura que vai ser o prumo das nossas vidas. Para vivermos uma vida de propósito, para vivermos uma vida aprumadas na vontade do Senhor, precisamos estar sujeito à Escritura. Precisamos estar sujeito à Bíblia. Não há outra forma, queridos. Não há outra forma de você viver uma vida correta diante do Senhor, se não for uma vida pautada na Escritura. Dando sequência. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Sobre num parênteses aqui. Faz parte do amor ao próximo, tá, querido? Como foi pregado aqui pelo pastor Alexandre na semana passada. A parte da correção e repreensão. Sexta-feira na célula nós tivemos uma conversa sobre isso e foi muito útil. Porque não tem como nós dizer que amamos os nossos irmãos, não tem como dizer que temos comunhão com os nossos irmãos, se nós vemos o nosso irmão pecando, fazendo algo que desagrada ao Senhor e não o corrigimos. Obviamente que não devemos corrigir ninguém por orgulho, ou por vaidade, ou com ira. Mas a palavra do Senhor nos ensina a corrigir por amor. E se você quer ver a igreja crescendo, se você quer crescer espiritualmente, você tem que se corrigir através da Escritura. Você tem que corrigir o seu irmão através da Escritura. Não tem como você ver o seu irmão se perdendo, indo por um caminho errado. Você conhecendo a verdade e não o corrigindo, não o exortando em amor, na verdade você não o ama. A mesma coisa para si próprio. A Bíblia tem que ser o padrão das nossas vidas. Não tem como você se relacionar com Deus se você não faz a vontade dEle. Não tem como você dizer que é um crente no Senhor Jesus se você não cumpre aquilo que Ele determinou. E novamente, você só vai descobrir aquilo que Cristo determinou através das Escrituras.
A Escritura também, segundo Paulo aqui, é útil para instrução na justiça. A Bíblia é o maior exemplo moral que nós temos acesso. O único justo deixou as suas palavras escritas neste livro. O justo que nos fez ser justificados. Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, venceu a morte, deixou todos os seus ensinamentos contidos naquele livro para que nós tivéssemos acesso à sua justiça, através da obra do Senhor, claro, mas para que possamos entender todo esse sacrifício. Se queremos viver uma vida mais justa, uma vida mais santificada, precisamos nos agarrar a esses ensinamentos. Precisamos valorizar aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia ela não deve ser só utilizada quando temos um encontro religioso. Você não deve pegar somente a sua Bíblia quando você vem ao culto. Você não deve pegar somente a sua Bíblia quando você vai à sua célula. Porque parece que ela é um amuleto, né? Parece que ela é um terço que você leva para os lugares. A Bíblia ela tem que ser algo relacional conosco. A Bíblia tem que ser lida diariamente. A Bíblia tem que ser entendida, compreendida. Porque assim ela vai surtir efeito nos nossos corações. Assim ela vai nos trazer reflexão. Não por causa do livro físico, mas porque ela é inspirada por Deus e é poderosa. É espada afiada. E ela tem que inundar os nossos corações. Mas a Bíblia, com todo o seu poder, ela é capaz de nos transformar. A Bíblia pode causar em nós uma transformação. Por isso, por ela ser esse objeto de prático da justiça de Deus nas nossas vidas, essa exemplificação da vontade do Pai, quando nós começamos a passar a entender essas coisas, nós somos transformados. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Texto muito conhecido. Bem, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, se existe um padrão, nós não devemos nos amoldar. Automaticamente nos faz pensar que existe um padrão que devemos seguir. E qual é o padrão que devemos seguir? A palavra de Deus. Você não deve se basear de novo por achismos. Devemos nos basear na palavra de Deus. Obviamente, quando Paulo fala dessa renovação de mente, dessa transformação, né, a palavra em grego aí é metanoia, né, mudança de mente. Isso vem através de uma ação do Espírito Santo. Na sua conversão, quando Jesus alcançou o seu coração através da graça, essa transformação de mente é iniciada. Mas como aprendemos aqui através dos pastores, e o pastor Marcos cita muito isso, essa santificação, ela é contínua. Essa santificação, ela é diária. E a forma que Cristo escolheu para que tivéssemos acesso a essa santificação, a essa transformação de mente, é através das Escrituras. A Escritura Sagrada, enchendo o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai enchendo o nosso coração. Aquele que pensava no pecado, agora começa, através da graça de Cristo, e ser enchido pelo Espírito Santo, e começa a pensar nas coisas de Deus, começa a pensar nas coisas do céu. Aquele que antes praticava o mal, começa a buscar a justiça, porque ele é cheio da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é poderosa para transformar.
A palavra do Senhor é poderosa para mudar a nossa mente. Se você passe por algo na sua casa, você vê seu filho e fala: olha, eu já orei, eu já fiz de tudo, mas parece que não tem mais jeito. Viva a palavra dentro da sua casa, que seu filho vai ser transformado, porque ninguém resiste à ação do Espírito Santo. Você pode ver a sua esposa transformada, você pode ver o seu marido, que você ora há muitos anos por ele e ele não se rendeu a Cristo. Viva a palavra, continue firme, seguindo a Bíblia. E com certeza a palavra poderosa, a palavra viva e eficaz pode transformar corações. Não há limitações para o poder da ação de Jesus. Nada pode parar o agir do Senhor. Creia nas promessas que está escrita na Bíblia. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida, porque aquilo que está escrito ali é a verdade mais pura. Mas Paulo dá uma condição aqui nesse versículo para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu continuo aqui, além da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, fazendo um link com o que temos lido. Para você viver o propósito de Deus na sua vida, que é glorificá-lo, você precisa se amoldar ao padrão da palavra do Senhor. Você precisa adequar a tua vida, adequar o teu pensamento, adequar o teu falar, adequar o teu agir ao padrão de Cristo. É fácil? Não, mas por isso que existe a graça. Por isso que existe o Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Queridos, todo mundo aqui já tem um certo tempo de caminhada com o Senhor e todo mundo aqui é maduro. O mundo está cada vez mais se distanciando da palavra de Deus. Nós devemos continuar fazendo o contrário. Diariamente se aproximando. Se queremos viver esse avivamento que tanto pedimos e oramos, nós temos que estar agarrados às Escrituras. Se queremos ver transformações nas nossas vidas, nós temos que estar agarrados às Escrituras. Se queremos vencer pecados, nós temos que estar agarrados às Escrituras. Se queremos ver nossos familiares salvos, nossos familiares retornando a Cristo, nós temos que estar agarrados às Escrituras. Uma vida com propósito passa diretamente por uma transformação vinda através da palavra. É impossível uma pessoa dizer que ama e vive para o Senhor, se de fato ela não busca a palavra de Deus. Essa transformação constante, essa renovação de mente constante, vem através de uma prática constante de leitura e aprendizado da palavra. Queridos, não vou mais me demorar, vou cumprir o tempo que o pastor deixou para que ele possa me convidar outras vezes. Mas antes de passar a palavra para o pastor Marcos, eu queria convidar o Jeff e a Marcele para eles cantarem novamente essa música que estava buscando a essência da adoração. Voltando, né? Desculpa. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor falou muito ao meu coração em relação a isso. A leitura e a prática do que aprendemos nas Escrituras nos faz voltar à essência da adoração. Talvez você tenha perdido essa essência, talvez você tenha se distanciado dessa essência. E se você quer um caminho de volta para essa essência da adoração, também passa pelas Escrituras. Viver para a glória de Deus é viver uma vida submetida às Escrituras. Viver para a glória de Deus, viver uma vida transformada, é necessário você passar pela leitura da Bíblia e principalmente pela prática da Bíblia. Amém? Música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer
canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência Você vai ter és acesso tu, à essência da adoração Jesus. quando você começar a buscar. Me perdoa. A palavra vai nos falar que o Senhor procura, que já é o tempo que o Senhor procura verdadeiros A adoradores. essência Se você és quer ser um verdadeiro adorador, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que amar a palavra do Deus que nos salvou. Se você quer viver uma vida transformada, uma vida baseada na essência da adoração, você precisa viver a palavra do Senhor. de imensurável valor que ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora esteja eu pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, nós colocamos nosso coração diante do Senhor, Pai. Se existe alguma área das nossas vidas, Senhor, que estamos resistindo da tua palavra nos transformar, Pai, que teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração e quebre toda a resistência que colocamos para a ação do Senhor, Pai. Jesus, nos torne diariamente apaixonados pela tua palavra, Pai, dedicados em obedecer ao Senhor, Pai. Coloque em nós amor pelaquilo que o Senhor nos deixou, Pai. Jesus, nos faça entender a relevância, sabe, substancial da palavra de Deus nas nossas vidas, Pai. Jesus, e que cada um de nós sejamos transformados diariamente pela tua palavra, Pai. Nos molde mesmo segundo os padrões da tua escritura, Jesus. Molde nosso coração, molde as nossas vontades, molde a nossa mente, Pai, para que sejamos Bíblias ambulantes, sabe, Senhor? Que vivamos aquilo que dissemos que cremos, sabe, Pai? Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço ao Senhor, Pai. Amém. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu creio que os irmãos foram muito edificados com aquilo que ouviram. Amém, meus irmãos? Eu também fui. Queridos, são palavras que Deus coloca, né, no coração de quem vai pregar, para chamar a nossa atenção. Quem sabe, a partir de agora, você
começa a dar mais importância, dependendo, né? Tem gente que já está dando, mas talvez você não esteja dando importância à palavra de Deus, e a partir de hoje você, não, eu vou consertar isso na minha vida. Né? Eu vejo tanta televisão, eu vejo tanta série, ou sei lá, ou olho tanto no celular, mas eu não invisto tempo na leitura da palavra de Deus. Então, a partir de hoje, com a graça de Deus, você vai mudar. Amém, meus irmãos? Isso mesmo. Deixa eu só pôr um pouquinho de água aqui.